Queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje é o segundo vídeo que eu estou a fazer. Nesta oportunidade nós queremos analisar à luz da Escritura sobre o dia e a hora do retorno de Cristo. E a pergunta é essa: Cristo, ele sabe o dia da sua vinda? Será que Cristo, aquele que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Cristo que é o Eterno e que sabe de todas as coisas, será que ele sabe o dia e a hora de sua vinda? Leamos em Mateus 24:36, o que é que diz? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Essa declaração nós encontramos também em Marcos 13:32. A partir desta leitura, amados, muitos têm concluído que Jesus Cristo, ele não sabe, ainda hoje ele não sabe o dia da sua vinda. Outros dizem que não, que esta declaração de Jesus, quanto a ele não saber o dia e a hora de sua vinda, ela só era uma realidade enquanto ele estava aqui na Terra, enquanto ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Mas, de acordo com outros teólogos, a partir do momento que ele ressuscitou e subiu ao céu, então essa ignorância desapareceu dele, esta falta de conhecimento desapareceu. Então, o Cristo hoje, ele sabe o dia e a hora de sua vinda. Agora a questão é o seguinte: mas será que isso que se afirma, que depois da ressurreição dele, ele passou a saber o dia e a hora de sua vinda, será que isso é verdade? Será que a Bíblia realmente ensina isso? Será que a Bíblia ensina isso? Bem, alguns apelam para esse texto de Mateus 28 e 18. Vamos ver o que Mateus 28 e 18 diz. Aliás, Mateus 28, 18 olha o que diz. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, de acordo com alguns teólogos estudiosos, quando Cristo disse essas palavras, ele tinha acabado de ressuscitar, estava comissionando os seus discípulos a pregarem o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. E nesse discurso, Jesus então vai dizer: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, de acordo com esses intérpretes, ou com alguns, eles dizem que nessas palavras a gente vê o quê? Um Cristo que tem todo o poder no céu e na terra, um Cristo que sabe de todas as coisas. Ou seja, aquilo que Cristo falou em Mateus 24:36, antes de sua morte, já não vale mais diante disso. Quando Cristo disse: ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Nem o Filho sabe e nem os anjos. Então, de acordo com alguns estudiosos, de acordo com alguns teólogos, essa parte aí, ela desaparece no momento da ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo ressuscitou, então ele agora retoma todo o poder no céu e na terra, querido. De acordo com esta análise, Cristo agora retoma todo o poder que antes ele tinha. Antes de Cristo se manifestar, ele tinha todo o poder no céu e na terra. Mas todo esse poder, de acordo com esses teólogos, ele vai e abriu mão dele, deixou de lado quando se encarnou. Mas quando ele ressuscitou, então todo o poder no céu e na terra foi-lhe conferido, de sorte que agora ele sabe o dia e a hora de sua vinda. A bem da verdade, eu quero dizer para os senhores, para as senhoras, na minha avaliação, é precário se concluir desta declaração de Jesus que ele, a partir daqui, quando ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A partir desta declaração, na minha avaliação, é um tanto precário se concluir daqui que Jesus sabia o dia e a hora de sua vinda. E por que eu digo isso? Eu vou lhes dizer por quê.
Eu vou convidar vocês para ler aqui em João algumas passagens. João, olha o que João vai nos dizer. João capítulo 5, 22. Vamos ver o que João tem a nos dizer sobre a condição do Filho ainda ali encarnado, ou seja, na sua condição mortal. 5, 22, olha o que João diz. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não tem o Pai que o enviou. Ok? Aí nós temos ainda aqui em João 17, 2. Olha o que diz aqui. João 17, 2. E que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dá vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste a Jesus Cristo. Tem uma outra declaração de Jesus que não está vindo na minha mente agora, mas eu vou citar aqui, que Jesus diz, ora, sabendo ele que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que ele tinha vindo do Pai, e para o Pai retornaria, essa declaração ela está em João, eu repito, não me lembro agora do local exato, mas no Evangelho de João encontra-se essa declaração sobre Jesus, dizendo, ora, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que ele tinha vindo do Pai, e que para o Pai retornaria. Isso está escrito no Evangelho de João, ok, queridos? Então, essas palavras aqui que está escrito em João, sabendo ele que o Pai tinha depositado todas as coisas em suas mãos, ora, se diz que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, então nada estava fora das mãos de Cristo. De acordo com João, todas as coisas foram depositadas nas mãos de Cristo. E veja que Cristo ali estava encarnado. Então, essa declaração de João ela é equivalente ao que encontramos aqui. Falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É verdade que Jesus Cristo aqui está fazendo essa declaração após a ressurreição. Só que essa condição aqui do Filho, todo o poder foi me dado no céu e na terra, ela já era uma realidade quando ele ainda estava na sua carne mortal. Repito, quando Jesus diz assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra, isso já era uma realidade quando ele ainda estava no seu estado mortal, quando ele ainda não tinha passado pela morte. Ora, e se isso era uma realidade, que ele tinha todo o poder no céu e na terra, e ele ainda não tinha passado pela morte, mas mesmo assim ele já tinha em suas mãos todo o poder no céu e na terra, porque o Pai tinha dado isso para ele. Aqui então entra a pergunta, será que este todo o poder nas mãos de Cristo, todo o poder no céu e na terra, inclui a ideia de que ele sabe de todas as coisas, visto que esse poder no céu e na terra ele já tinha na sua encarnação, antes de morrer, ele já tinha, queridos. Ora, e se ele já tinha todo o poder no céu e na terra concentrado em suas mãos, quando ele ainda não tinha passado pela morte, pela ressurreição, mas, e ao mesmo tempo, ele disse que ignorava o dia da sua vinda, a hora e o dia da sua vinda. Ora, e se naquela época, ele com todo o poder no céu e na terra, tinha concentrado em suas mãos, mas ele não sabia a hora e o dia da sua vinda, por que que nós devemos concluir que hoje ele sabe? Você vai dizer, professor, mas é porque ele ressuscitou. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente, ok, queridos? O fato de Cristo ressuscitar não prova que ele sabe o dia e a hora de sua vinda. E nem porque ele declarou isso aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra, isso aqui também não prova que ele sabe o dia e a hora de sua vinda. Porque esse mesmo poder que ele aqui declara, é-me dado todo o poder no céu e na terra, veja bem, ele está dizendo, é-me dado. E quando foi que isso foi dado? Você pode dizer, foi após a ressurreição. E eu lhe digo, não. De acordo com o Evangelho de João, esse poder no céu e na terra, ele já tinha em suas mãos antes mesmo de passar pela morte e pela ressurreição.
Logo, se ele já tinha todo o poder no céu e na terra antes de sua morte e ressurreição, e que, ao mesmo tempo, ele ignorava o dia e a hora de sua vinda, conforme nós lemos em Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32, é de se esperar que ele ainda continue hoje, mesmo tendo passado pela morte e ressurreição e assunção, e a sua glorificação e exaltação, é de se esperar que ele ainda continue não sabendo o dia e a hora de sua vinda. Porque esse texto aqui, Mateus capítulo 28, 18, não prova que ele sabe o dia e a hora de sua vinda. Só porque ele declarou que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Porque esse mesmo pensamento nós encontramos no Evangelho de João. Nós encontramos no Evangelho de João. E outra coisa, queridos, Jesus, ele declarou, quando ele estava aqui na terra, ele disse que vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Naquele momento ali que ele falava, ele estava na qualidade de homem. Como homem, ele era inferior ao Pai. Mas lá em Hebreus 2,14, eu quero ler aqui para os senhores. Os testemunhos de Jeová, eles até dizem que Cristo é menor do que o Pai, é menor do que Deus, é um Deus inferior, por causa da declaração que ele fez em João. Não é? Eu vou ver se eu encontro bem aqui em João. Parece que João 10, 28, ou o que ele vai dizer. Acho que é João 10, 28, vamos lá. Não, 14, 28. Ó. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, daqui os testemunhos de Jeová concluem que o Filho não é um Deus, é todo-poderoso, que ele não é igual ao Pai, que ele é inferior, é menor. Mas os testemunhos de Jeová, eles se esquecem dessa declaração bem aqui também. Ó. Hebreus, capítulo... Vamos ver se eu encontro aqui com facilidade. Hebreus, capítulo 2, vê se é o 14 mesmo. Vamos ver. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou a anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Tem outro versículo aqui, vamos ver se eu encontro aqui mais atrás, irmãos, que diz que... Vou ler aqui, Hebreus 2,5, o que diz aqui? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Então, meus queridos, quando Cristo estava na carne, ele não era apenas menor do que o Pai, não era apenas menor do que o Pai, mas no seu estado carnal, mortal, ele era até menor do que os anjos. Mas essa condição de inferior aos anjos, ela desapareceu com a ressurreição. Ela desapareceu. Quando ele ressuscita, é assunto ao céu e é glorificado, então ele não mais está sujeito, ou ele não é mais menor do que os anjos, está acima de todos os anjos. Agora, em relação a Deus, ao Pai, queridos, eu quero lhes dizer que Jesus Cristo, ele ainda continua subordinado a Deus. Como, professor? Exatamente, eu vou te mostrar bem aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz aqui. 15, 25. 24, vamos ler. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine, que em Cristo, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque até agora ainda não estão sujeitas todas as coisas ao Filho, mas é o que Paulo diz, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará, está no futuro, aquele, ou seja, ao Pai, que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Então aqui Paulo mostra que a condição do Filho de ser subordinado ao Pai, ela ainda existe e subsistirá para todo sempre. É Paulo quem está dizendo isso aqui. O Filho, por causa da sua carne, por causa do seu estado como homem, porque ele ainda é homem, ele não deixou a humanidade do Filho, ela não foi perdida. Ele ressuscitou, ele foi glorificado, ele está no céu, mas ele continua como homem. E na qualidade de homem, prestai bem atenção, irmãos, na qualidade de homem, o Filho, ele é subordinado ao Pai, ele está abaixo do Pai. Ele está acima dos anjos, obviamente ele está acima de todas as coisas. O Filho está acima de todas as coisas. Agora, em relação ao Pai, em relação ao todo, a divindade, o Filho encarnado, o homem, aquilo que pode se apalpar, aquilo que se encarnou, aquele que morreu e ressuscitou e foi glorificado, está no céu à direita de Deus. Aquele Filho que pode ser apalpado e visto, ele está subordinado ao Pai e estará subordinado para todo sempre, porque é isso que Paulo está dizendo. Porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que é o Pai, que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isso ainda não é uma realidade, mas será, depois da ressurreição, depois do milênio, depois do juízo final, todas as coisas estarão sujeitas aos pés de Cristo. Esse é o pensamento de Paulo. Então, vamos continuar. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará. O Filho se sujeitará, está no futuro, se sujeitará a quem? Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, meus irmãos, Cristo, ele será para sempre, por causa da sua humilhação, por causa do seu corpo que ele tem, ainda que seja glorificado, mas Cristo, ele será para sempre sujeito ao Pai. O único que não será sujeito a nada é o Pai. O único. Mas o Filho, ele se sujeitará ao Pai que lhe sujeitou todas as coisas. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Então, meus irmãos, analisando isso aqui, a minha ideia, eu poderei mudar, mas até agora eu não encontrei razão para isso. A minha ideia é que o Filho, de acordo com essas considerações, ele não sabe o dia e nem a hora de sua vinda. Não sabia e nem sabe. Esse é um conhecimento apenas do Pai. Esse é um conhecimento apenas do Pai. Eu agora lembrei de outra passagem lá em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Vamos repetir. Revelação de Jesus Cristo, a qual revelação Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que pelo seu anjo as notificou e as revelou a João, seu servo. Então você vê que no Apocalipse 1, a revelação que foi dada a João na ilha de Patmos foi dada por meio de um anjo, e aquele anjo, ele traz a revelação da parte do Filho. E, por sua vez, o Filho, ele traz aquela revelação da parte do Pai. Então, você vê uma hierarquia. O Pai, dele vem a revelação para o Filho. E do Filho a revelação passa para o anjo. E do anjo a revelação passa para João. E de João a revelação passa para as igrejas. Então, você vê aí uma hierarquia, queridos. Paulo ainda diz também, ou Paulo também diz... O que é que Paulo diz aqui? Vamos ver aqui. Capítulo
11, se não me falha a memória, o que Paulo diz? 11:3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui você vê uma hierarquia no presente, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, queridos, não se espantem, essa teologia aqui ela foi defendida por Orígenes, e muitos, por não entenderem o pensamento de Orígenes sobre a subordinação do filho ao pai, disseram que Orígenes estava com heresia. Eu não entendo que Orígenes defendeu heresia. Eu entendo que Orígenes compreendeu perfeitamente as Escrituras. Porque Orígenes ele defendia que o filho é 100% Deus e 100% homem. No filho nós encontramos Deus e o homem presente. A balança pesa igual. A balança pesa um tanto para o Filho e do mesmo tanto pesa para Deus. No Filho nós temos Deus e o homem concentrado. No Filho nós temos o eterno e o passageiro. Nós temos o imortal e o mortal. Nós temos o todo e temos a parte, que é o homem. No Filho está concentrado todo o poder, no céu e na terra, porque Deus está nele. Mas na qualidade de filho, ele não sabe de todas as coisas. Na qualidade de homem, ainda que glorificado, o filho não sabe de todas as coisas. Professor, ainda hoje, meu irmão, eu defendo isso aqui, que o filho não sabe o dia e a hora de sua vinda. O que ele declarou ali em Mateus 24:36 e Marcos 13:32, e aquilo ali foi declarado quando ele ainda estava aqui na terra, quando ainda não tinha sido ressuscitado, aquilo ainda é uma realidade para hoje. Daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, disse Jesus, sabe o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Portanto, eu não vejo nenhum versículo, eu estou sendo muito honesto, eu não vejo nenhum versículo na Bíblia que eu possa mostrar para vocês que o Filho sabe o dia e a hora de sua vinda. Eu não vejo. Sinceramente, eu estou sendo muito sincero com os senhores. Eu não encontro esse texto. Ok? Se você gostou desse estudo, então me ajude divulgando este vídeo. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.